Olá, boa noite! Que bom ter você aqui comigo. Estou bem animada com a entrevista de hoje. Tenho certeza que você já viu meu entrevistado por aí. Se não viu, vai ficar conhecendo hoje. Estou aqui com o Alfredo. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo teu tempo aqui comigo. E hoje é um desafio para mim. Por quê? O Alfredo é jornalista, já trabalhou aqui na nossa TV, na antiga TV 1000. Então, eu estou aprendendo aqui com o Alfredo hoje como que é a arte de comunicar. Ele já vem fazendo um trabalho bem interessante que a gente vai contar para vocês. E a nossa entrevista sempre com muita história, muita inspiração. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Esse negócio de ser jornalista, né? Eu me formei, mas com o tempo ali eu acabei indo mais para a questão da produção, né? Então eu até falo que eu sempre me escondo atrás das câmeras, né? Hoje passando aqui, entrando aqui, vi o pessoal ali já trabalhando ali nos computadores, nas câmeras ali, era ali que eu trabalhava, né? Eu não trabalhava tanto na frente das câmeras, apesar de aqui na TV eu já ter apresentado até o jornal em algumas vezes. Não acredito. Eu apresentei até o jornal, se procurarem aí, tem alguma coisa eu apresentando o jornal. Não levava tanto jeito, porque até, olha isso, uma coisa, eu tenho um pouco de dislexia. Então o que acontece? Para mim ler é um tormento, assim, porque eu como palavra e tal, e o teleprompter para mim era um negócio louco. A palavra estava ali na minha frente, eu tava falando outra coisa. Um desafio, né? Um desafio. Mas consegui algumas, né? Graças a Deus. Deu saudade fazer a gravação. hoje? Cara, dá saudade. Eu gosto desse universo aqui, sabe? Não estou tão distante desse universo, talvez uma coisa um pouco mais modesta, assim. Nunca me distanciei dessa coisa das câmeras, sabe? Eu adoro e acho que é isso que a minha vida, meu propósito de vida foi esse. E foi trazido, talvez, acho que até isso, né? De trabalhar na TV e hoje trabalhar com marketing. Foi o meu propósito, fui descobrindo aos poucos e não me vejo fazendo outra coisa. Uma vez comunicador, sempre comunicador, né? Ah, isso daí é uma coisa, igual beber água do Iguaçu, né? Eu não sai daqui mais, mas então é mais. Sou vítima. Aí, ó. Então eu vim pra cá, né? Então, tipo, ainda não fui. Então não sei como é que é o negócio de, tipo, sair e ter que voltar porque bebeu água do Iguaçu. Você é natural daqui? Não, eu sou natural, eu brinco, que eu nasci no paraíso. Por quê? Eu vou explicar, tá? Porque todo mundo conhece a história do paraíso, né? Adão e Eva. E aonde que eles comeram a maçã? Foi em Fraiburgo, que é a terra da maçã. Então eu nasci nesse paraíso, que é Fraiburgo, eu adoro Fraiburgo. Pertinho aqui, né? É perto, dá umas 2 horas de viagem, e aí vim parar aqui na cidade por questão, tipo, eu vinha passar muitas férias aqui, que a família da minha mãe é daqui de Irinópolis, e aí chegava as férias, era aquela coisa, acabava a aula, no outro dia eu já estava embarcando no ônibus, até esse final de semana, enquanto, né, eu estava na casa da minha mãe, eu falei para ela bem assim, aí estavam falando sobre os filhos e tal, e criação de filho, e eu falei bem assim pra mãe, caramba, você lembra que eu tinha 12 anos, eu embarcava num ônibus lá em Fraiburgo e vinha parar aqui sozinho, com mala e tudo. Eu falei bem assim, naquela época não tinha celular, não tinha essas comunicações que tem hoje. E eu vinha parar pra cá para passar as férias aqui. Então eu adorava vir pra cá, principalmente passar no interior ali com a família da minha mãe, né? E era a minha diversão. E isso me trouxe pra cá, porque daí eu vim pra servir no batalhão, né? Antes de servir no batalhão tem uma outra coisa. Ai. Eu estudei pra padre, 2 anos ainda. Pra padre, seminário. Então, até não tinha falado antes aqui na nossa conversa antes, mas foi isso. Eu tinha estudado e até eu brinco, eu falo bem assim que eu saí do céu e vim pro inferno, porque logo depois eu vim pro batalhão. Então, tipo, foi essa minha história para mim parar aqui. E foi aqui que eu comecei jornalismo e me formei, né? Olha que história interessante, né? Interessantíssima, na verdade, né? Eu tenho muita curiosidade de entrevistar um padre. Então, a produção aqui já tá radarizando, eu quero entrevistar um padre, mas aqui eu já comecei, ó. Já começou com o aspirante a padre. O aspirante a padre. Mas não levava jeito nenhum. Eu acho que naquela época era assim, né? Foi engraçado, porque meu irmão tinha passado pelo seminário e todo mundo falava bem assim, esse cara vai dar bom. E só que quando falavam de mim, tipo, todo mundo ficava quieto, entendeu? Eu ficava,
se esse cara vai dar bom e todo mundo ficar quieto, porque eu não vou dar bom, né? Coisa de traumas, né, que a gente tem que tratar. Então, aí, nisso tudo, eu pensei, cara, eu vou ter que fazer a mesma trajetória. E aí eu fui pro seminário. Meu irmão também não virou padre, mas eu fui pro seminário, passei 2 anos, e aí... Mas é bastante tempo, Não, 2 é bastante anos. tempo, é bom. Passei um ensino médio, né? Então é um adolescente, nossa, toda aquela fase de adolescência. Eu passei no seminário e depois disso tudo eu voltei para Fraiburgo mais um ano, mas depois disso já voltei para cá e tô até hoje. Seu irmão também não é padre, Não, é engenheiro. viu? Você vê que não, Palpite alheio nem sempre dá certo, né? não, mas é um cara bom, eu digo assim, né? Eu digo que acho que a formação ajudou na nosso jeito de levar a vida, Com nas nossas coisas, né? certeza. É um aprendizado, né? Passar pelo seminário. Eu tenho alguns colegas que passaram, hoje são advogados, inclusive, mas eles relatam que é um saber que não tem como ser excluído, né? Com Até uma certeza. questão de postura, interpretação, um modo de falar também. Então, Eu entrei no batalhão, depois de ter saído lá, e o que acontecia? Eu fiz o NPOR. O NPOR, você tem lá um tempo que você, meio que 2 semanas que você comanda o teu pelotão, né? Porque você está se formando para ser aspirante. E eu fui o primeiro da turma, porque meu nome era Alfredo Correia, e daí eu era chamado Correia, eu era o 01. Aí eu fui o primeiro. E daí imagina, eu tinha saído do seminário, eu com essa voz, calma, não sei o quê, fazer aqueles gritos, ordem unida com o pessoal e tal. Aí o pessoal dizia bem assim, cara, você tá dando ordem unida ou tá fazendo o pessoal dormir? Entendeu? Porque eu tinha esse jeitão, eu fui aprendendo com o tempo. o modo de falar é bem linear, né? Calmo. Mas é bom, eu gosto de escutar pessoas assim. Às vezes eu acelero demais, então é sempre bom. Alfredo, mas me conta. É jornalista, passou pelo seminário, passou pelo quartel, já vi bastante experiência aí. Mas hoje, me conta, o que você vem fazendo? O Alfredo é super famoso aí nas redes sociais. Já aproveita e... Qual é o seu arroba? Meu arroba é Sou Alfredo Correia. Sou Alfredo Correia. Siga eles nas redes sociais. E o que você faz hoje? Hoje eu sou o famoso arrasta pra cima. Na verdade não é que eu arrasto pra cima, mas eu trabalho com marketing. E na verdade não sou eu que faço o arrasta pra cima, vamos dizer, mas são as pessoas que a gente chama assim os especialistas, né, que a gente lança. Ele costuma dizer isso, né? Eu entrei nesse mundo do marketing em 2019, de lá para cá venho trabalhando com vários especialistas, vários nichos, desde bolacha decorada, constelação, hoje ovinocultura, curso de guitarra, genograma, operação de voz para mudança de voz, vários nichos diferentes que hoje, milhas, tem vários que eu já trabalhei e que eu atuo hoje. Fazendo o quê? Pegando o que há de melhor, eu costumo dizer assim, pegar o que há de melhor na pessoa e que ela possa ensinar para outras pessoas, transformar outras pessoas. Entendi. Só para o nosso público entender, quando você fala especialista, são pessoas que têm uma especialidade, que são experientes naquilo e que passam a prospectar na internet esses conteúdos. É isso? Eu costumo dizer que não é nem experiência, porque se eu falar aqui que eu tenho desde 2019, desde 2009 eu sou jornalista, eu posso dizer que eu tenho mais de 16 anos como jornalista. Tudo bem, mas agora atuando são pouco tempo, vamos dizer. O tempo que eu trabalhei aqui na TV, outra coisa ali e tal. Mas assim, experiência não diz muito sobre se a pessoa é boa ou ruim. Hoje no mercado tá assim, né? É realmente os resultados. Entendi. A gente mede por resultado. Se eu consigo fazer uma coisa tão bem feita que eu consigo tal resultado, e aquilo eu consigo medir, eu consigo transferir essa especialidade dessa pessoa para outra pessoa. Por exemplo, vamos lá, um criador de ovelhas, né? Hoje tem uma especialista chamada Carla, ela ensina outras pessoas a criar ovelhas. Então, ela é especialista, ela tem prêmios, ela tem um rebanho saudável, que é o que ela vende, ela vende uma carne de qualidade e tudo mais. E ela já é muito respeitada em todo o Brasil
como essa especialista. Com isso, ela tem autoridade para ensinar outras pessoas que querem criar ovelhas também. Entendeu? Entendi. Então, mais ou menos essa ideia do especialista. Entendi. Muito interessante isso que o Alfredo falou, porque às vezes a gente tá ali na internet e a gente vê as pessoas vendendo curso, vendendo uma palestra, e a gente não sabe o que acontece por trás daquele anúncio que a gente fala arrasta pra cima. Parece tão simples, né, Alfredo? Mas nada simples isso, Quem né? vê pose não vê corre, né? É aquela coisa. A internet fortalece essa coisa do mostrar o que a pessoa quer ver. Entendeu? Então, tipo, hoje na internet às vezes você tem que cuidar muito disso. Eu gosto, nos meus projetos, trabalhar sempre com uma coisa verdadeira. Tipo, eu penso assim, se eu tô vendendo isso daqui, eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso falar que o meu especialista faturou milhões se ele nunca faturou milhões. Eu tenho que trabalhar com ética mesmo, verdade, que é isso que vai me trazer mais resultado. Gostei, Alfredo, até porque a gente entra num ponto que é coerência. Coerência. Nas redes sociais a gente tem muito conteúdo, tem muitas pessoas boas, mas tem também as pessoas que estão se aproveitando de uma boa onda do digital, digamos assim. Há muito disso, principalmente na época da pandemia. Acho que teve o boom do digital, porque antes da pandemia, né, esse mercado era um mercado que, assim, tinha uma desconfiança do quê? Eu não sei aprender online. Todo mundo tinha essa coisa de como é que eu vou aprender online e tal? Eu gosto de ir lá na sala de aula e tal. Só que aí veio a pandemia e quebrou por vez essa objeção, porque as pessoas tiveram que fazer tudo online. Então, isso tudo quebrou. E aí a gente teve um grande boom de vendas e boom de resultado, especialistas surgindo e tudo mais, exatamente porque agora, nesse momento, não tinha mais essa objeção. Agora não tinha mais como a pessoa dar desculpa. Mas eu prefiro presencial. Não tem como mais ser presencial. Não tem a escolha, né? E nesse cenário pandêmico, eu estudo a área do direito digital, junto com os meus alunos aí, até hoje a gente estava conversando sobre alguns temas. A gente viu que a pandemia acelerou pelo menos 20 anos de crescimento aqui no Brasil em relação à digitalização do que a gente já fazia no físico, né? Sim. Então a gente tem esse acelerador que foi a pandemia, né? Teve os pontos negativos, mas também a gente precisa falar que tem os pontos positivos. Eu volto com o Alfredo no segundo bloco e a gente vai falar muito sobre essa ambiência digital, sobre o mercado digital, e a gente vai falar com você também, que é empreendedor, que é empresário, que quer estratégia, que quer fazer diferente aí no teu negócio. Eu te espero, já já. Voltamos com o nosso entrevistado e agora a gente vai contar para vocês aí de casa, sem termos técnicos, sem nenhum pudor, digamos assim, como que acontece esse mundo digital por trás das telas. A gente está muito acostumado a entrar no Instagram, Facebook, ver anúncios, ver videozinho, arrasta para cima, a gente já ali, num clique, a gente já vê quando que é o curso, que horas acontece, se é online, tem garantia de 7 dias, parcela em 12 vezes, e aí a gente fica naquela bagunça toda, mas será que isso é fiel? Será que eu posso confiar? Então, o Alfredo vai desmistificar o famoso arrasta para cima e contar todo o trabalho que acontece por trás disso. Não, é um trabalho, nós estávamos falando hoje de alguns jargões que surgiram por causa de tudo isso. Um deles foi o foguete não dá ré, né? Falava muito, foguete não dá ré e tal, quando o pessoal entrava nisso daqui, mas daí vem o Elon Musk e criou o foguete que dá ré e a gente teve que parar de falar essa frase, né? Mas vamos lá, né? Hoje, uma pessoa que quer, acho que a porta de entrada, que é a internet, o digital, essa venda de produtos, ele é muito democrático. E ele abriu uma possibilidade de muitas pessoas transformarem aquilo que elas fazem de melhor no ganha-pão realmente delas, entendeu? Monetizar o conhecimento. Antes a gente via que quem só monetizava o conhecimento eram os colégios, era a faculdade, eram cursos de idioma, tudo mais, tal.
Mas a gente viu que as pessoas têm dificuldade para várias coisinhas, vários detalhes do dia a dia, né? E aí começou a surgir os especialistas disso, né? De cada área. E o que está por trás de tudo isso, né? Como que se faz, vamos dizer assim, para você hoje se fazer presente no digital e começar a ganhar dinheiro? Bem, existem várias formas, né? Uma delas a gente já viu até uma entrevista aqui de uma influencer. Existe hoje uma carreira, até que está até uma discussão sobre influência, tudo mais, tal, para ver o que é isso, um trabalho, como é que se encaixa isso daí tudo, né, nesse regime trabalhista. E o digital, para você hoje fazer um curso, se você tem uma especialidade, vamos dizer, pô, a Sabrina está aqui, entrevista maravilhosamente bem e tal, ok, eu vou ensinar outras pessoas a entrevistarem bem também. Eu quero transformar isso em um produto. Além da autoridade, que é o quê? Quantos programas que você já gravou? Quantas horas você já passou na frente da câmera? Quanto tempo você leva de gravação aqui, tal? Você manja, consegue estudar o teu entrevistado, tal? Isso tudo você poderia, vamos dizer assim, ensinar outras pessoas. Você falou do direito, né? Hoje nós temos vários advogados que saíram do fórum e foram para onde? Para rede social. É verdade. E olha, tem muitos fazendo muitos sucessos. Tem alguns que estão patinando, mas tem muitos fazendo muito sucesso. Porque eles identificaram grandes dificuldades. Por exemplo, hoje tem advogado que tem dificuldade, às vezes, de se portar, por exemplo, numa audiência. Lá tem um curso direcionando, mostrar como que o cara consegue uma oratória e tal. Tem um curso que é só para o cara administrar o escritório dele. Então, veja bem, você consegue, com esses microcursos, se tornar um ótimo profissional, o público que compra. Então, veja bem, é aquela pessoa, né, o advogado, que tem essa especialidade de transformar o escritório em algo lucrativo, que pode ser uma dificuldade de outros advogados, ele começa onde? Né? Começa criando conteúdo. Né? Uma das coisas que a gente mais fala é o conteúdo é rei. Então, quanto mais conteúdo você coloca na internet, existe uma pesquisa que diz que a pessoa tem que passar mais ou menos umas 7 horas com você, né, para ela sentir confiança que ela pode comprar um curso teu. Então, essas 7 horas é exatamente para quê? Para que eu mostre a minha autoridade, mostre que eu sou bom naquilo. Então, por isso que você vê hoje muito vídeo daquela, tipo assim, 5 livros para fazer o teu escritório bombar. 3 livros para você transformar a tua vida, tal. Isso daí são todos conteúdos que fazem o quê? E aí nós temos uma parada, né? Tudo que a gente fala perto do celular, ou então que a gente fica muito tempo com o olho fixado, aquilo aparece mais para você. O algoritmo está de olho no que fazemos. Tá totalmente de olho. A gente acha que a gente não está sendo vigiado, a gente está o tempo todo. Estamos. E aí, quando você, por exemplo, eu fiz até uma vez uns stories, foi muito bacana isso. Fiz uma pesquisa realmente, que foi o quê? Isso eu nem estava trabalhando nessa área, mas o que eu fiz? Eu entrei num site de venda de tênis. Tá? Não vou falar o site aqui, mas é muito conhecido. Entrei lá e pesquisei um tênis e gravei aquilo. E disse, a partir de agora, eu vou começar a fotografar todas as vezes que esse tênis aparecer na minha frente. Ele apareceu no meu e-mail, ele apareceu nos meus stories, ele apareceu no feed, ele tinha uma mega promoção naquela semana, ele não sei o quê. Então, isso vai acontecer a partir do momento em que você dá atenção para algo, por exemplo, né, o advogado começa a olhar ali aquele conteúdo da advocacia e ele vê e fica mais tempo. Dentro hoje das ferramentas do Facebook, você consegue medir até quanto tempo a pessoa passa naquele vídeo. E aí você consegue fazer campanha. Então, por exemplo, eu tenho lá como saber se a pessoa passou 75% do vídeo. Por exemplo, o vídeo tem 1 minuto, ele passou 45 segundos assistindo aquele vídeo. Então, eu sei. Então, se a pessoa passou 45 segundos assistindo aquele vídeo, mostra que ele tem interesse naquele assunto. Né? Eu costumo dizer que se você quer conhecer uma pessoa, peça para olhar a aba explorar do Instagram dela. Então, as mulheres aí que estiver interessada em um homem,
vocês pedem assim, dá licencinha, deixa eu só ver teu explorar. Olha, isso é perigoso. É perigoso O demais. Alfredo quer gerar discórdia por aí. Eu não recomendo. O número de divórcio disparando após o programa Deus do céu, Vitapina. depois dessa daí vai ter mulher, olha, pensando que eu vou ter que olhar esse explorar aí. Porque ali mostra quem, eu digo assim, hoje em dia mostra quem és, entendeu? Mostra quem tu és ali. Porque afinal de contas, ali naquela aba explorar, o algoritmo vai começar a mostrar para você o que você tem mais interesse. Entendeu? Então, ali começa a aparecer muitas das coisas que você tem interesse. Então, às vezes, era engraçado, a gente vendia um produto que era de bolacha decorada. E bolacha decorada muito para senhorinhas, né? Tipo, uma maioria de 40 para cima. E era engraçado que estava bem nessa transição de tecnologia, ainda não tinha vindo muito a pandemia ainda, estava na pandemia também, mas assim, o pessoal estava ainda aprendendo, essas pessoas de 40 a mais ali, estavam aprendendo a lidar com o digital, com rede social e tudo mais. E era engraçado que as mulheres chegavam para nós e mandavam bem assim, eu tinha pedido para Deus para aparecer alguma coisa para mim fazer, e aí apareceu você. E depois, aquilo só foi confirmando, porque não parava de aparecer. Daí eu falei bem assim, cara, né, eu sou religioso, né? Fui quase padre, né, como diz, mas não foi Deus, foi o algoritmo que fez isso, tá? O algoritmo está te escutando, o algoritmo amiga. está te escutando, está te mostrando. E aí, com isso, a gente diz que tem algumas, um jogo de consciência. O que é o jogo de consciência? Eu consigo mostrar, por exemplo, que você tem um problema. Estava conversando agora há pouco com uma especialista e eu vinha conversando e tinha uma pessoa que ficava ali, eu falava bem assim, tem gente que não passa muito tempo com os filhos, tem isso, tal, não sei o que, a pessoa vai se identificando e a pessoa vai vendo que ela tem esse problema. E a pessoa vai olhando e falando, caramba, eu tenho isso, tal, tal. A gente dá evidências. Eu digo assim que é a mesma coisa que a gente chegar lá e quebrar o cano da casa da pessoa. Porque a pessoa só chama encanador quando realmente estoura o cano. Se não tiver cano estourado, por que eu vou chamar encanador? Então eu tenho que dar evidência de que tem um problema. Depois disso, isso tudo a gente consegue fazer nas redes sociais, né? E com o Face, com essas ferramentas de anúncio, né? A gente consegue fazer, mostrar para a pessoa que ela tem um problema, mostrar para a pessoa que tem uma solução, mostrar que nós temos um produto e fazer ela tomar uma decisão, que seria o quê? Comprar o nosso produto. Então você consegue ir desenhando essas 7 horas que a gente fala que essa pessoa tem que passar com você para ele comprar o teu produto, a gente vai fazendo numa frequência que a pessoa tome a decisão, que ela por si só ela vai dizer, cara, eu preciso tomar essa decisão. Entendi. Entendeu? Essas 7 horas que você fala, Alfredo, não é ficar 7 horas seguidas assistindo a pessoa lá no Instagram ou no Facebook. É um tempo de consumo de conteúdo daquela pessoa. Então pode ser pelas lives que ela faz, pode ser pelo conteúdo escrito, pelos reels, pelos stories. Então é um momento que a gente pode até interpretar, Alfredo, que é um período de você se conectar com essa pessoa que está no digital e a partir dessas 7 horas estabelecer uma conexão, né? Total. Você perceber a autoridade dessa pessoa e ver que aquele conteúdo faz sentido para você. Exato. É muito louco, que assim, é engraçado que quanto mais o especialista, né, consegue se conectar com as pessoas, menos ele vende. Só que menos ele vende no questão menos ele é chato na venda, entendeu? Ele consegue se conectar que a pessoa, tipo, diz, eu preciso da ajuda dele. E compra. Natural. Então não entendeu? É que ele menos vende. Não, ele não precisa forçar. Ele não precisa forçar a venda. A venda é sutil. A venda sai sutil. É consequência. Total. Não é aquela venda predadora, compre aqui, arrasta aqui, você tem 2 horas para comprar. A gente brinca muito com isso, né? Eu tiro muito sarro dessa parte, porque apesar de eu já ter usado isso daí quando eu estava aprendendo lá a trabalhar com o digital, eu usava muito. Tipo, últimas vagas. Mas se é online, por que é últimas vagas? Se é online, é só Eu online. sempre me perguntei Entendeu? isso. Tipo assim, Aí né? na sala secreta do Zoom. É limitado. Cara, mas é na internet. Por que é limitado? Hoje na internet não tem algo que limite. Não né? tem fronteira. Mas aí as pessoas caem ainda. É engraçado, as pessoas caíam hoje em dia. Acho que, assim, pós-pandemia, as pessoas tiveram mais consciência. Hoje dá pra ver que a gente trabalha com um público muito mais maduro. Público muito mais consciente.
tanto que você não precisa tanto ficar querendo provar para essa pessoa. Você simplesmente tem que mostrar o teu valor, mostrar que você é bom naquilo, que você tem uma solução e pronto. A pessoa já sabe o caminho, que tem um clique aqui, que tem isso daqui, que tem uma página, que ela entra num grupo do WhatsApp, naquele grupo ela vai receber as informações e tal. As pessoas já têm essa consciência. Até aprenderam a absorver conteúdo pelo meio digital, né? Total. E tem muitas pessoas que consomem muito conteúdo e hoje a gente tem conteúdo de ponta, conteúdo extremamente qualificado no Instagram. Né? Com certeza. Muito interessante. É uma vitrine gigante e é engraçado. É uma vitrine que é gigante, mas tem muito espaço ainda para muitos talentos. Muitos talentos que ficam escondidos, que provavelmente aqui, na cidade, na região aqui, muita gente que às vezes tem medo de encarar uma câmera e falar para o mundo a sua mensagem. Bem importante. A gente vai falar sobre isso no terceiro bloco, até para a gente colocar aqui uma série de possibilidades para você que está em casa, que entende que tem um conteúdo que pode ser monetizado, e para você também que de repente tem curiosidade em saber um pouco mais sobre a experiência do Alfredo. É um cara super famoso que a gente tem muita coisa para contar ainda para você. Eu te espero aqui no terceiro bloco. Até! Voltamos para o nosso terceiro bloco e eu tô com a impressão que hoje está passando muito rápido. Não sei se é porque eu gosto muito desse assunto, eu gosto do mundo digital, mas essa entrevista tá... Acho que tem que fazer um Vista Fina parte 2 com você. Opa, vamos fazer uma série aí. Muito bom. Olha só, tem uma pergunta que tá aqui na minha cabeça desde o começo. Existem muitas crenças que limitam as pessoas a entrarem no mundo digital por pré-julgamento, preconceito. Ah, não, minha família vai achar que eu virei blogueirinha. Ou as pessoas pensam que quem está no digital produzindo conteúdo não é um emprego, não é um trabalho. Como que funciona isso para você que está no dia a dia? É engraçado, porque às vezes as pessoas até sabem que elas têm um talento, sabem que elas têm um grande potencial, mas elas se escondem atrás do medo. O medo é uma das coisas que mais atrapalha, não só no digital, acho que na vida, né? Se você tem um medo de encarar realmente para que você veio para o mundo, você vai ficar paralisado, aí você nunca vai entender o porquê que você veio no mundo, né? Até umas semanas atrás aí estava o Douglas aqui falando sobre propósito e tal, e acredito muito nisso. Quando você vive o teu propósito, você realmente vai ter resultado, seja ele financeiro, saúde, família, tudo mais vem, sabe? E eu digo que no digital também tem uma parada assim. Primeiro, às vezes você é chamado de louco, depois você é chamado de gênio. Por quê? Quando eu, por exemplo, eu vou falar essa historinha aqui, que eu saí da TV, foi um negócio muito louco. Eu trabalhava aqui, eu tinha feito jornalismo e tinha feito um MBA em rádio e TV. E eu trabalhava com produção aqui dentro. E na época eu produzia até um programa de culinária aqui. Esse programa é famoso, bastante gente já me perguntou se a gente vai ter programa de culinária, fica atento. Não, eu ganhei muito peso naquela época. Digo-se passagem, foi a época que eu comia tão bem, hein? Mas aí, vamos lá. O que aconteceu? Nessa época comecei no digital a entender como é que funcionava. E eu comecei a fazer até um primeiro lançamento. E só que o que acontecia? Eu também tinha medo de, tipo assim, me jogar no mundo e fazer aquilo dali. Que eu, primeiro de tudo, tinha que sustentar, não só eu, como minha filha e tudo mais, tal. E eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso daqui, me jogar? Aí o que aconteceu? Vamos só fazer um parênteses? Aqui no nosso intervalo, o Alfredo me contou uma coisa muito legal que eu acho que é interessante você aí de casa saber que é da vida pessoal dele. O Alfredo, ele participou de um processo de adoção e ele adotou... Conta você, vai. Não, então, eu sou o pai da Lucineide, né? A gente chama, ela não gosta muito de chamar de Lucineide, ela chama de Lu, né? E em 2014 eu adotei ela. Na época eu adotei com uma parceira, na época nós estávamos, né, uma união estável ali.
E aí, só que nesse momento, né, uma adoção tardia, tipo assim, é uma adoção um pouquinho mais complicada, eu digo assim, de difícil da adaptação, porque a criança vem com traumas, vem, né, vários aí que não cabe nem falar, mas todo mundo já imagina os traumas que essa criança passa e tal. Então, é mais difícil a adaptação. Nesse momento, aí eu acabei me separando e nesse processo eu acabei assumindo sozinho, né, a minha filha. E aí eu digo, né, que lá no nome de mãe tá lá o meu nome, né. É engraçado, o pessoal que conhece essa história lá aqui da comarca, no fórum, né, tal, sempre dá o meu exemplo, né, porque normalmente o que acontece, né, quando acontece uma separação no meio de uma adoção tal, normalmente é a mãe que fica com o filho. E aí nesse caso eu fiquei, mas é isso. E aí estamos Mas é um ato nobre, né? A gente tá falando aqui de marketing, rede, enfim, mas é importante o público saber também que é possível Sim, adotar. A gente sempre enobrece o trabalho das mães. É um trabalho árduo, mas a gente também tem vários exemplos de pais que passam aqui pelo nosso programa e a gente quer evidenciar também para também enaltecer, sim. né? É um ato Obrigado, nobre. A adoção é um ato com nobre e certeza. seguir num processo de adoção sozinho, né? Também traz aí mais nobreza. Obrigado. Então, um beijo para a Lu aí, espero que ela esteja nos assistindo, tem um paizão, Tá, inclusive. obrigado. Tá, parceira. Mas me conta, voltando lá, então você também já teve medo de entrar no digital? Já tive medo. E aí foi engraçado, porque na época eu estava ali estudando o que tinha que fazer, né, marketing. E aí nesse momento eu encontrei duas pessoas, que era a Cara e o Andy, né, que tem comércio aqui na cidade. E aí eu fui lá almoçar, assim, eu tava passando na frente e eu não ia almoçar lá, na verdade. Mas alguma coisa me dizia, cara, vá ali. E eu fui lá. E eu sentei com eles e comecei a conversar com eles sobre esse universo tal. E aí eles falaram, cara, faz o seguinte, quer trabalhar com a gente e tal e fazer isso acontecer? Eu peguei, olhei assim e fiquei, meu, cara, Um como é que almoço eu... despretensioso. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Ele, o que você precisa? Preciso disso, disso. Falei o que eu precisava na época lá, eles falaram, tá, então beleza, então vai lá e pede demissão, amanhã você começa. Olhei assim, tá bom, apertei a mão, cheguei aqui na TV, na época, na salinha embaixo, falei bem assim, viu, então, eu vou precisar sair. E me joguei, sabe? Mas foi um ato, tipo assim, eu digo que às vezes você tem que se jogar. E tem que ter um Tem que impulso, se né? Às vezes jogar, não dá para é um pensar impulso. muito, né? Não, Só que eu entendo, eu não era o cara que estava muito na frente das câmeras, eu sempre fui o cara atrás das câmeras, sempre fazendo os projetos e tal, mas eu sempre era a pessoa que direcionava, a pessoa que tá lá apresentando e tudo. Só que eu entendo, depois de um tempo eu comecei a me colocar como especialista também, a fechar parcerias e tudo mais, e aí com isso eu precisei colocar a minha cara a tapa, mostrar os meus resultados e tudo mais nas redes sociais. E aí eu comecei a perceber da onde que vem todos esses medos, né? E o medo maior é o medo do julgamento. É. A gente sempre imagina que quem está vendo o nosso vídeo está achando uma M, vamos dizer assim. A gente vê, olha, publica o vídeo, primeiro passa para o nosso crivo, né? Tipo assim, a gente olha ali e diz, cara, então, será que tá bom? Será que não tá? E aí a gente começa com paranoia. Tem gente eu conheço muita gente que faz vídeo e nunca publica. É a síndrome da perfeição, né? Síndrome da perfeição. Tem essa parada que também para muita gente. Muita gente com muito, muito talento. Só que tem o medo do julgamento, tem o julgamento que talvez ele pense que a família dele vai achar que se tornou blogueirinho, ou então vai falar que, meu Deus, vai largar o teu emprego que você tem hoje, a tua carreira, tá? Claro que os pais vão falar isso, afinal de contas, eles querem a tua segurança. Então eles imaginam que aquilo que você está fazendo, que às vezes pode ser que o teu trabalho é aquele que você trabalha 12 horas, final de semana ainda está trabalhando e tudo mais, teu pai e tua mãe vão olhar para você e vão dizer bem assim, meu filho, mas aí tá seguro, mas você não tá vivendo, você tá só sobrevivendo, É entendeu? verdade. E aí a pessoa não se joga, porque ela tem esse medo, entende? E aí ela também acredita que todo mundo vai ter, que quem vai assistir o vídeo dela vai logo em seguida, parece que ela começa a mentalizar, vamos lá, vamos publicar um vídeo aqui nós dois, e aí na nossa cabeça já vem, parece que um filme, mas fulano vai ver, fulano vai olhar e vai dizer bem assim que eu não fiz maquiagem,
que minha boca tá torta, que meu ouvido, meu nariz é grande, que minhas orelhas não sei o que, tal. Fica nessa e aí acaba não indo pra frente. Entendeu? E eu vejo que tem muita gente que faz do jeito mais simples, mais jogado, mas não estão nem aí com essa coisa. E se dão bem. Eu digo que quando a pessoa tem um hater, é porque ela tá tendo resultado. Porque é aquela coisa, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, quando você tem alguém que tá te criticando, cara, comemora. Porque aí você sabe que você tá tendo sucesso. Porque você tá sendo visto. Verdade, Né? é Então, verdade. essa parada. Faz muito sentido, né? Começou a incomodar, então é porque tá dando certo. E Alfredo, pro pessoal que tá em casa, que tá querendo ali melhorar as redes sociais, profissionalizar o Instagram, tem como a gente falar assim, as 3 principais dicas? Ah, tem. Eu acredito que eu digo que tem 3 coisas que tem que entrar dentro das tuas redes sociais. A primeira dela é a história das tuas crenças, o que você acredita. Quando você apresenta para o teu público o que você acredita, seja você um cristão, seja você às vezes politicamente bem colocado, tal, quando você coloca isso, você atrai pessoas que têm a mesma ideia, né? Você pode ver que os grandes influenciadores sempre são bem posicionados. Eles têm uma crença e eles vão morrer por aquela crença. E as pessoas respeitam ela por ela ter essa crença. As pessoas podem até não tipo assim, por exemplo, um evangélico, por exemplo, agora teve o Frei Gilson, né? Quantos evangélicos estavam assistindo ele e tal? Mas por quê? Porque ele estava carregando uma crença, ele mostrava, ele acredita fielmente naquilo e tal, e as pessoas, mesmo sendo de outra igreja, simpatizam, né? Outra coisa é conteúdo. Quando você mostra histórias de conteúdo, por exemplo, eu brinco muito nas minhas redes sociais tal, mas eu trago muito sobre a consciência de como é lançar um produto digital e tudo mais tal, como é ser um especialista, como é ser um lançador, que a gente diz. É trazer o conteúdo para ficar mais fácil a vida das pessoas. Trazer um conteúdo que eu possa ajudar. Se tiver alguma coisa que eu possa gravar um vídeo e te ensinar, esse vídeo vai ser bem visto nas redes sociais. Que afinal de contas, e aí que tá, né? Se você está ensinando alguma coisa, não tem por que você ter medo de algum julgamento. Também eu vou entrar nisso também, né? E outra coisa é o teu propósito. O porquê que você está querendo fazer isso, né? Eu, assim, digo que além do... Acho que uma das coisas... É legal o dinheiro que esse mercado dá, é ótimo. Mas quando você recebe uma mensagem de alguém que, por exemplo, eu já vi caso de um filho dizendo, agradecendo porque a mãe teve mais tempo de vida porque encontrou aquele curso. Porque a mãe estava doente e tudo mais, tal, tinha entrado em depressão e assistindo aquele curso encontrou um propósito para a vida dela. Cara, isso daí não tem preço, tá entendendo? Não tem preço. E tem o N cursos que eu já lancei que teve a mesma pegada. Então, você consegue transformar vidas. Então, esse propósito você tem que colocar para fora. É isso que vai fazer o teu produto vender mais também. Porque se você tá lá só pelo dinheiro, e eu digo até brinco, por causa de plaquinha, porque hoje, né, você ganha muita plaquinha tal. É engraçado, e aí o pessoal fala para mim, cadê as tuas plaquinhas tal? Eu falo assim, cara, pior que tá tudo dentro dos meus armários lá e eu não coloco. Eu sei que é uma falha minha, eu deveria estar colocando lá para todo mundo Tua ver. autoridade. É minha autoridade e tudo mais. 100K, 500K. Tirar foto na frente de Porsche, Ferrari e tal, aquela coisa, né? Tipo assim, tem gente que compra isso. A ostentação. Ostentação. Você sabe que isso nunca me convenceu? Eu também não é uma coisa. Eu sempre fico. Às vezes, quando eu vejo isso, geralmente eu coloco um pezinho atrás. Eu também. Eu sou mais de causar esse impacto pela inteligência da pessoa, pelo modo que ela é, pelo método que ela ensina, mas não pelo que ela ostenta, digamos eu acho que é assim. válido. Acho que é válido em certo momento. Tipo assim, válido não, eu digo não para vender. Se a pessoa goza dessa vida, tudo mais. Faz sentido para ela, né? Faz sentido Tudo bem. mostrar, tá tudo bem. Acho que se isso daí for uma forma de outras pessoas se inspirarem e também terem essa vida, ok. Agora, se for de uma forma do tipo, olha o quanto eu tenho e vocês não têm, essas paradas todas, que eu vejo que acontece muito, daí eu já não acho tão... porque muitas vezes esse conteúdo aparece assim, se você também quer ter o que eu tenho,
compra meu curso, né? Sempre tem. Como se todas as pessoas quisessem a mesma vida, né? Todo mundo quer a Exatamente. felicidade é a mesma coisa para todo mundo. E não é, né? Não é, não é. Gente, eu adorei esse bate-papo. Alfredo, fiquei tua fã. Obrigado. Sigam ele nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom. Ele vai ajudar você também a sair, muitas vezes, dessa dúvida de vou pro digital ou não vou. É bom falar com quem conhece, Eu aprende brinco muito. que eu falo para quem começa lá a me seguir, alguma coisa assim, me manda uma mensagem, eu falo bem assim que se escrever 3 vezes o meu nome no direct, eu apareço. Né? Eu faço essa brincadeirinha já, porque eu geralmente estou ajudando essas pessoas que querem produzir seus produtos e tudo mais para vender no digital. Muito bom. Gostei muito da coerência que você trouxe pra gente, de ser coisas que realmente têm relevância na vida das pessoas. Já fiquei tua fã. E eu acho que a gente tem muita conversa ainda, quem sabe próximos programas contigo também. E eu agradeço você que nos assistiu, compartilhe o nosso programa, muito obrigada pela nossa audiência, estamos crescendo e isso tudo eu agradeço a você. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!